Olá, sou Carlos Jansson e hoje eu vou falar uma coisa sobre as mulheres num patamar mais histórico, mais de tempo, cíclico. Às vezes eu penso que a academia, no geral, tem preguiça de pensar e acaba ficando redundante dentro de um, uma coisa mais de Sísifo. Acho que é assim que se fala. Aquele cara que levava uma pedra até a montanha, lá em cima, soltava, depois voltava lá aqui embaixo e levava até a montanha de novo. Né? Que tem um filósofo, o Camus, vai ter muita linha nessa perspectiva. Bom, é, o que tem a ver as mulheres nessa história? Bom, a história, né? Você pega Políbio, o Políbio fala que a história é cíclica, as coisas voltam a se repetir, as coisas sempre retornam no princípio original, no princípio que originou elas. Isso está na natureza. Por exemplo, as mulheres têm filhos, é, daí as crianças nascem, daí uma menina tem filhos. Então isso se torna cíclico. Está num propósito fundamental da natureza ser cíclico. E nossa história também, as nossas ações acabam sendo nessa prática. Às vezes a gente pensa assim que a gente está sendo moderno, que a gente está evoluindo, que a gente está deixando aquela maneira antiga de se fazer as coisas, porque agora a gente está. Né, algumas coisas até que sim, né, mas a base mesmo ela é cíclica. O Júlio César, que foi meu ator, me mandou um vídeo sobre o eterno retorno do Nietzsche. Pois não é novo essa coisa de você retornar, né? Porque o Nietzsche vai retornar aquelas coisas das memórias, né? Porque quando você chega a uma certa idade, você começa a pensar assim, puta, as besteiras que você fez na vida, né? Esses remorsos, né? Coisas que se não deveria ter feito, coisas que deveria ter investido e daí foi para um caminho diferente, né? Então, essa maneira cíclica é que faz com que você aprenda os seus erros e faça novos investimentos acertados, né? Então, o cíclico faz parte da nossa trajetória. Colocam que foi os gregos, né, com Pitágoras, né, o Políbio, né, que vai falar que as guerras sempre se repetirão. Pois é, você está vendo aí, por exemplo, o Holocausto, né, o genocídio dos alemães, aconteceu. Quem eram as vítimas? Os judeus. E hoje, o genocídio está acontecendo de novo. E, sabe, com acho que muito mais teor de crueldade do que foi lá a Alemanha com os judeus. Porque está envolvendo crianças e mulheres de preferência, porque eles não querem que os árabes daquela região tenham filhos e tal, eles querem exterminar. Então, a crueldade é a mesma. Então, quer dizer, o que a gente evoluiu? Não evoluiu nada. A gente está no cíclico. E é uma baita contradição. Ninguém consegue compreender como isso pode ter acontecido. Não, existe fundamento para acontecer de novo. E vai acontecer lá no futuro. Porque o ser humano é desse jeito. Isso faz parte. Porque as mulheres sempre foram discriminadas. Elas vão continuar sendo discriminadas.
e cada vez vai voltar aquela força de fazer com que as mulheres se sujeitem muito mais. Por exemplo, um exemplo, a Dilma, tá? Sim, nada de ver a questão política da coisa. A Dilma foi chutada, a primeira presidenta do Brasil foi chutada, como se fosse uma incompetente. Mas daí, ela tem o melhor emprego que alguém poderia ter no mundo. Hoje, ela é presidenta de um banco, ganha. É uma mixaria o que ela ganhava como presidente do Brasil perto do que ela ganha hoje. Era a incompetência dela? Não. É porque esse cíclico está acontecendo, está querendo sujeitar, uma ideologização de que as mulheres têm que se colocar no seu lugar. Ah, não tem uma coisa assim que explique isso. Não, isso é uma transformação dentro do cíclico. Vai acontecer, você pensa assim, poxa, esse pessoal aí são, né, sim, poderosos tal, e estão fazendo isso. Então o que a gente tem que pensar que, tipo, o Machado de Assis, lá em 1900, ele já estava pensando nessa transformação das mulheres, porque as mulheres eram colocadas num patamar de que eram mandadas pelos homens, né? E o que está acontecendo hoje? Está acontecendo isso de novo. E é aceito? É aceito. Aceito pelas mulheres? É aceito pelas mulheres. Principalmente elas. Porque quem derrubou, na verdade, quem fez toda essa força de derrubar a Dilma foi a Janaína, né? Pascoal lá. Ela que fez toda aquela. Né? O que a Janaína hoje é? É a mesma coisa. Mas o que aconteceu com a Dilma? A Dilma chegou num posto maior. Então, quer dizer, não era por incompetência, certo? Então tem essas coisas que, tipo, tem um mecanismo nas próprias mulheres que fazem com que elas aceitem, né? Aceitem essa condição de cíclico, que é uma pobreza danada, né? De espírito, de humanidade. O ser humano se você for pensar por esse lado, é muito triste, né? Então o Machado de Assis tem essas coisas de ser um inovador e pensar a Capitu como uma possibilidade de conhecer outros homens, né? Porque ela vai conhecer um outro. Isso na época era um horror, né? A mulher só poderia conhecer aquele que o pai dela definisse para ela. Então tá aí. Só um posicionamento aí desse. Mais pelo Júlio César, que me mandou o Eterno Retorno do Nietzsche. Eu tenho um vídeo do Eterno Retorno, da parte que ele fala. O Nietzsche vai escrever, você vai achar isso na Gaia Ciência, do livro da Gaia Ciência do Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, tá? Que eu venho fazendo uns vídeos aí, fiz uns vídeos sobre Zaratustra. É isso aí, gente. Tem aquela coisa do amar o destino, amor fati, do Nietzsche, que talvez seja o caminho que talvez não seja tão legal, porque na verdade no Eterno Retorno ele critica o ser humano que deseja esse cíclico, que você retorna aquelas coisas ruins, né? Infelizmente a gente tem disso. Os remorsos. Abraço, até mais.